Olá, você que acompanha a Ação TV, a Rádio Educadora, estamos com mais um episódio do Histórias Podcast. Você acompanha na Rádio Educadora sempre nas segundas e sextas-feiras, 22 horas, logo após a Voz do Brasil, e no YouTube da Ação TV, quando você quiser. No Spotify também você pode baixar e acompanhar offline cada entrevista que a gente faz aqui. Inclusive, se inscreva no canal do YouTube da Ação TV, somos mais de 20 mil inscritos. Ativa o sininho, aí sempre que tiver uma live, algum vídeo novo, você vai receber a notificação no seu smartphone. Comigo também nesse episódio, Ademir Augusto, o camisa 10 do Guatambu da linha Macanhã. Tudo bem, Ademir? Tudo bem, sem nenhum troféu, sem nenhum título, só de eleitor. Mas o que vale é a persistência, né? A experiência. O importante é participar. O torcedor do Grêmio não gosta disso. Tu não tem nenhum troféu, São Paulo... não tem nenhuma medalha de participação, aquelas honras homéricas? Não, eu fui campeão no Sesc muitas vezes. Ah, bom, então mas no futebol. Né? Um abraço, Adolfo, para você, para todos que estão ligados aqui na Educadora, também na Ação TV. Hoje um bate-papo legal e confesso para você, Adolfo, que eu vou questionar e hoje nós vamos saber um pouco. Hoje vai ser polêmico, então. Hoje vamos voltar a ser polêmico. Porque o nosso convidado é polêmico. Que é isso. Brincadeiras à parte, Fernando Misturini, vereador aqui em Francisco Beltrão. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast e que seja uma excelente conversa. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Já desafiando, né, Nini? Aí no começo já. É uma honra estar falando com vocês, ainda mais com duas pessoas também que são experts em esporte, né? Que é a minha área principal, minha área de atuação. Então, espero poder colaborar, não de forma tão polêmica, Nini, mas de forma bem esclarecedora. Com certeza, com certeza. Daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho mais sobre a história do Fernando Misturini, vereador pelo PSDB, aqui em Francisco Beltrão, nascido aqui mesmo em Francisco Beltrão, em 1980, mais um episódio do Histórias Podcast, que é um oferecimento da MZ Artes, que é a empresa do Maurício Matias e da Marília Zilli, que funciona junto a Borges Placas, próximo do estádio Anilado. A MZ transforma suas ideias em artes, confecção de quadros em MDF, troféus, tem letreiros para escritório, presentes personalizados, entre outros. Vou mostrar para vocês uma plaquinha. Olha só essa plaquinha que a gente fez do Histórias Podcast, que a MZ faz, né? Todo o detalhe em MDF, o recorte, tudo muito bonito. Então a MZ Arts, acesse o Instagram e você vai conferir todo o trabalho da MZ Arts. Roda a vinheta. Vamos lá, Histórias Podcast com Fernando Misturini. Ô Misto, fala um pouco sobre a tua infância, sobre a criação, a faculdade, o que levou você a gostar tanto de esporte? Então, eu sou natural de Francisco Beltrão, nascido aqui, criado aqui, no bairro Vila Nova, próximo inclusive da casa dos teus pais ali, né? Da antiga casa dos teus pais. Isso mesmo. A tua mãe foi minha professora, a professora Irma. Ah, é? Ela não lembra de mim, ainda bem, eu era um menino bem tranquilo, né? Então isso quer dizer você era pequenininho ou não? Eu era pequeno, já fui pequeno, Só que eu não cabia na carteirinha do prézinho lá, mas tudo bem. O cockpit era apertado pra você? Naquela época o bullying já existia, mas a gente não sabia. Então, como foi que... A gente não tinha muita opção, né, de brincar, assim, era mais com bola mesmo, brincadeiras ali na rua. E jogava betis? Jogava betis, jogava futebol, jogava vôlei no portão. Nossa base toda, a iniciação toda foi no CTG, né, no campo do CTG. Então ali a gente tinha o tempo, né, para praticar esportes, principalmente futebol. Mas eu não era muito bom no futebol, né. Não que eu fosse bom no vôlei já, mas eu era muito grandão, né? Era melhor no gol do que na linha. Então, sempre tinha... Alemã também brincava ou não? A gente brincava, inclusive era a Rua dos Bombeiros ali na época, Sim. né? E a polícia levou algum carrinho teu? Não, a gente era amigo, né, da polícia. Uma vez apareceu a polícia, aí a gente escondeu os carrinhos no terreno baldio ali, onde hoje mora o Tabaldi. Sim. Era um terreno baldio. Escondemos ali. Aí chegou a polícia. Maringá. Daí eles falaram assim, cadê os carrinhos? Não temos carrinho. Que carrinho? Deixa eu ver as mãos. Tudo engraxado. Aí eles foram lá e tomaram os carrinhos. Essa também foi a minha infância, né? Eu sei que você é bem mais novo do que eu. O Nini também é um pouco mais velho, um pouquinho mais velho. Só. Obrigado. Lá da linha Guatambu e nós da Vila Nova, né? Então ali era o nosso... a nossa infância foi ali. Sim. E aí um belo dia eu estava no Complexo Esportivo Arrudão para treinar futebol. Fui atleta do professor Quincas. O
professor chinês. Olha só. Né? Mas eu não... Como disse o Quincas para mim uma vez, você é esforçado, mas você não leva jeito pro futebol. Né? Então, isso também incentivou. E aí, num dia desses que eu estava esperando pro treino de futebol, eu entrei no ginásio Arrudão e aí estava tendo treino de vôlei. Eu gostava muito de vôlei. Eu jogava com a equipe da minha mãe, das minhas tias. Elas tinham um grupo lá no CTG mesmo que jogavam, né? Então, eu torcia para faltar um para eu poder entrar. E aí, eu gostava de vôlei, mas eu não tinha nunca treinado vôlei. E a professora Hilda me convidou para treinar e aí eu tinha um pouco de... Na verdade, tinha muito medo, né? E aí ela perguntou a minha idade, eu falei, ela no começo não acreditou. Medo do quê? Porque a professora Hilda, ela era bem rigorosa, assim, né? Ela era brava, ela né? era brava. Para nós, ela era brava. Também. Se você fosse comparar, né, o mas grau... é uma pessoa que não, eu amo. Mas é que, eu amo. Poxa, eu devo tudo a ela. Eu sempre digo isso em todas as minhas entrevistas, porque ela me pegou pelo braço, Nini. Medo por isso, porque ela veio e me pegou pelo braço. Não, você não pode ter 13 anos, você vai treinar e tal. E aí eu treinei na segunda-feira com a equipe juvenil e na terça já com a equipe adulta. Então, pela minha estatura, magro e alto, né? Agora eu só sou alto, né? Então, ali começou essa brabeza dela. Eu vi que era, na verdade, uma grande intenção de fazer a gente jogar. Sim. Né? De converter isso em disciplina, em rendimento, em desempenho. E aí eu tinha também muito regrado, né? Apesar de viver na rua, meu pai e minha mãe não deixavam ficar muito fora de casa, principalmente meu pai. Então ela falou com meu pai autorizou. O treino da terça era muito tarde, era das 9 às 11 da noite, então precisei passar por toda essa sabatina aí com meu pai. Ela foi, pediu, meu pai autorizou. E aí eu comecei a jogar vôlei. Então, por que a Hilda ela é essa referência e essa inspiração para nós? Porque ela não restringia somente ao treino, né? Então a gente preenchia a súmula em dia de amistosos, a gente apitava jogos, ela ensinava a regra, né, pra gente, não só o jogo em si, mas ensinava a regra. Então, daqui a pouco a gente estava apitando o jogo já, do adulto, sem ter curso, sem ter idade. Né? Então isso era uma coisa que me interessava bastante. E por ter esse vínculo com o esporte desde os 13 anos, como eu citei, eu tive o apoio também dos meus pais para estudar educação física. Na época era muito difícil, porque era tudo muito longe. Existia o curso de Palmas, né, mas ele era particular. A gente tinha uma restrição financeira bem grande, assim, então eu acabei passando no vestibular em Londrina. Em 99 mudei para lá. E aí lá foi onde, né, minha vida recomeçou, porque numa cidade enorme como aquela, sem conhecer muita gente, fazendo o que eu gostava, querendo estar lá, sabendo da restrição financeira, fez eu me motivar e incentivou aí eu procurar as alternativas para me manter, para ajudar a minha família a me manter lá em Londrina, né? Então, eu fiquei por lá até 2004, 2005, né, 2006, né? Nesses 3 anos aí eu fiquei indo e vindo, decidindo o que eu ia fazer. Aí em 2006 realmente eu fiquei aqui, vim para cá e não voltei mais, né, não saí mais daqui. Porque tenho na minha cabeça que a minha vida é aqui, né? Eu sou natural daqui, eu gosto daqui. Inclusive você é um dos poucos vereadores nascidos em Francisco Beltrão, né? A gente estava fazendo um bate-papo gestão lá na Câmara e realmente as pessoas que estão lá hoje são pouquíssimos que são aqui de Beltrão. Acho que tem 2 ou 3 só. Né? Então a gente tem esse bairrismo, né? Esse vínculo, claro, que bebeu água do Marrecas, enfim. Mas eu sou muito feliz aqui, construí minha família, tenho minha casa, graças a Deus, né? Estou próximo da minha família, dos meus pais, dos amigos. Então, sou apaixonado por esportes, por todas as modalidades. Eu tenho aí essa paixão, né? E quero também aí continuar nessa trajetória de vereador, na carreira política, tentando aí trazer subsídios, alternativas para a nossa população, para os nossos gestores aí, para que seja investido esses recursos não só em esporte, mas também no esporte, né? Uhum. Legal. Ainda nós vamos entrar já na questão vereador, político. Eu quero que você fale sobre a arbitragem, né? Que é algo que você começou, que nem você falou, aprendeu com a Hilda e se tornou um árbitro profissional de voleibol. Isso, né? Eu me tornei árbitro nacional, então eu tinha um sonho, Nini, que eu queria viajar de avião. Primeira coisa, né, o primeiro sonho de criança, assim. E a arbitragem foi uma alternativa aí, foi uma área que me fez realizar um dos meus sonhos, que era viajar de avião. Então a primeira viagem de avião que eu fiz foi para apitar.
Para onde foi? Eu fui trabalhar no Rio Grande do Norte. Viajei 24 horas daqui de Beltrão até lá. Saí daqui, tava 12 graus, cheguei lá, tava 27 graus às 4 da manhã. E você embarcou aonde? Eu embarquei em São José dos Pinhais. Então, dali para frente, eu vi que a arbitragem poderia realizar mais sonhos. Daí o meu sonho como árbitro era participar de um jogo do Brasil. Até mesmo nessa semana o Facebook lembrou lá. 2010 eu estava com a minha esposa, o meu filho no colo dela, em Curitiba, no Tarumã, no amistoso Brasil e Polônia. Eu estava de juiz de linha. Né? Então eu sempre tive essa pretensão, essa ambição de ir mais além, mais além. E aí consegui, para mim, o ápice da minha carreira, depois de vários jogos da Superliga, vários jogos da TV, né, da TV aberta, da TV fechada. Em 2017 participei como juiz de linha da fase final da Liga Mundial em Curitiba, na Arena da Baixada. Então foi o ápice da minha carreira como árbitro. Né? E daí para eu seguir, o ponto mais alto seria árbitro internacional, e aí tem um limite de idade. Então até os 40 eu teria que me formar árbitro internacional, saber inglês, né? E aí acabou ficando para trás porque a idade chegou. Mas eu continuo na federação. Hoje eu ocupo o cargo de superintendente da federação, então um cargo que até então sempre foi da capital. É a primeira vez que um superintendente é do interior. E aí as pessoas me perguntam como que você desenvolve um trabalho estando longe, né? Mas hoje a gente sabe que os meios aí são muito amplos, né? Para a gente resolver problemas, reuniões, enfim. A pandemia nos deixou craques nesse assunto. Então, continuo agora realizando o curso. Até na semana passada finalizamos o curso de treinadores da Confederação, que eu por intermédio da Federação, a pedido do presidente Andrei, realizei aí a organização. Nós tivemos 40 inscritos do Brasil todo. Né? Então, a gente continua fazendo curso de promoção, curso de arbitragem para novos árbitros. Né? Então, é um legado que a professora Hilda sempre quis deixar para nós. Agora, eu também estou tentando ajudá-la a deixar para outras pessoas. Né? Então, promovendo ações que possam dar oportunidade a outras pessoas, assim como eu tive, né? Eu saí lá então da base, uma escolinha pública que não tinha custo nenhum, e consegui chegar à Superliga, Liga Mundial. Então eu creio que esse é um exemplo que pode ser seguido por qualquer pessoa, qualquer cidadão beltronense, paranaense, enfim, que tem aí o sonho. Corre atrás, né? Pode correr atrás e pode chegar lá. Ô Fernando, são quantas escalas por semana? O vôlei não é igual ao futebol, são menos jogos? O vôlei agora a gente está tendo o Campeonato Paranaense Estadual, o Campeonato Paranaense Adulto, né? Então ele tem uma sequência de jogos mais assim, com maior incidência de jogos na nossa região oeste e sudoeste. Mas não é como o futsal. A gente tem várias competições, mas elas são pontuais, né? Não são jogos de ida e volta sempre como é o futsal. Mas a gente teve aí no final de semana que passou a etapa do estadual em Pato Branco. Então, Pato Branco está com a equipe masculina e feminina, estadual adulto. São jogos de grande qualidade técnica, né? Jogos bons. Então, assim, no Sudoeste está se revelando aí um grande celeiro também no voleibol. O Chopinzinho faz um bom trabalho também. A gente espera que Beltrão, nesse ano, no próximo ano também, possa ter esse incentivo, também ter essas equipes, né? A gente sabe que não é fácil, mas tem muito atleta de Beltrão jogando para outro município, então a gente tem aqui uma grande quantidade de atletas que poderiam estar representando o nosso município também, né? Com certeza. Tem uma história interessante sobre o Jandrei Vicentim, que é o presidente da federação, né? Que é teu compadre, inclusive, né? Ele, em 2018, teve uma etapa aqui em Beltrão, né? Que seria a segunda divisão no Paranaense, isso? O masculino? Na verdade, foi a etapa do Paranaense de vôlei de praia. Etapa do Paranaense de vôlei, exatamente. E aí ele veio para cá, o Thiago, enfim, com toda a equipe, porque a federação tem uma TV, né? Uma Ação TV, né? Sim. Que transmite os jogos do Campeonato Paranaense, enfim. E naquela época a gente tinha intenção de começar um projeto, né, que era a Ação TV, nem sabia o nome da Ação TV ainda, mas a gente queria começar, e ele foi uma pessoa que nos ajudou muito, né, porque, vai lá, compra aquela câmera ali, compra não sei o que ali. Hoje, isso a gente faz com outros produtores que estão começando, ele fez com a gente lá no começo. E então é algo que eu considero muito, né? Uma pessoa fantástica, né? Sim. Uma pessoa que gosta de ajudar os outros, enfim, incentiva muito o esporte. Então, só para registrar isso aí, né? Que você também teve participação nisso aí. Sim, o Jandrei é um visionário, né? Ele foi para a Confederação e colocou transmissão na Confederação. Então, hoje, lá em 2016, 2015, aí ele era o superintendente da Confederação e ele levou a transmissão para os Campeonatos Brasileiros de Seleções. Esse que eu fui lá no Rio Grande do Norte, né? Então, até então, não tinha transmissão. Começou a ter
a partir do momento que o Jandrei implantou isso lá na Confederação. Existe a transmissão até hoje. E aí, como você falou, ele tem a equipe lá de Maringá, que ele usou a mão de obra deles lá por alguns momentos, e hoje eles têm uma TV também. Então ele sempre tem essa... E eu acho que é por isso que ele se dá bem, né, Adolfo? Porque ele sempre também está ajudando as pessoas, né? Não restringe aí a atuação de outras TVs, está sempre incentivando que outras apareçam. E eu acho que para nós do esporte é muito importante essa visibilidade que vocês dão. É muito importante para mim, não só como árbitro, não só como superintendente, não só como professor de educação física, mas também como vereador, como cidadão, estar aqui, né, para ter esse canal para falar para a nossa população. Tem muita gente que assiste vocês, então é uma forma da gente chegar até as residências, né, uma forma gratuita, né? Então a gente tem que valorizar isso e tem que parabenizar, né, vocês também aí por esse empenho, né? Porque não é fácil, vocês passam aí acho que o dia todo no estúdio, né, gravando e tal. Então, eu agradeço de novo o convite, né? E sempre estou à disposição também, se vocês, porventura, precisarem. Muito bem. Fernando Misturini, vereador em Francisco Beltrão. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta, que ele vai falar sobre o projeto, né, de incentivo, lei de incentivo ao esporte em Francisco Beltrão, que ele está defendendo para ser implantado, e também sobre a experiência como secretário de esporte de Francisco Beltrão e também de Chopinzinho. Fique aí e a gente já volta. Impressão com qualidade e agilidade é com a gráfica do Jornal de Beltrão. Faça o seu orçamento em baixas, médias e grandes tiragens. Cartões de visita, pastas, blocos, fichas, calendários, convites, agendas, pôsteres, flyers, livros e revistas. É com a gráfica do Jornal de Beltrão, pois impresso é cor e vida para o seu negócio. De volta com Histórias Podcast, hoje recebendo o vereador Fernando Misturini, vereador nascido aqui em Francisco Beltrão. Agora para falar sobre a experiência como secretário de esportes, primeiro de Chopinzinho e depois de Francisco Beltrão. Tenta resumir um pouquinho o que representou para você essa, entre aspas, faculdade aí, né? Porque é um aprendizado muito grande, né? Uma das decisões mais difíceis da minha vida foi aceitar ou não o convite para trabalhar em Chopinzinho. Então eu trabalhava no Sesc, a 10 minutos da minha casa de bike, eu ainda fazia exercício naquela época, para eu viajar 80 quilômetros para ir e 80 para voltar todo dia até Chopinzinho. Então, sempre a gente tem aqueles mentores, né? Aqueles gurus que a gente consulta. Sim. E os meus gurus me deixaram na mão, porque 2 falaram para eu ir e 2 falaram para eu não ir. Daí eu fiz o que a minha consciência mandava. Eu falei, eu vou dar 1 passo para trás para tentar depois dar 2 para frente. Então eu trabalhava na Unipar à noite, e eu trabalhava em Chopinzinho das 8 ao meio-dia, da 1 às 5. Foi realmente uma graduação, uma pós-graduação e um mestrado, Chopinzinho. Por quê? Um município de 22 mil habitantes, com um prefeito que é apaixonado até hoje por esportes, por eventos esportivos, por ações no esporte. Na chegada já me deu carta branca assim, para criar uma lei, que eu acho que esse foi o divisor de águas. A gente ficou junto com a Procuradoria, junto com os outros gestores da nossa região, por mais de um ano projetando, organizando essa lei, né, para ter amparo legal. Eu não posso deixar de citar um cara que assim, se tornou um amigão meu, que a gente perdeu para a Covid, que é o Dr. Fábio Albuquerque, onde quer que esteja, ele deve estar nos ouvindo, deve estar, né, assistindo o nosso podcast. Porque o Dr. Fábio foi também um cara que deu todo o encaminhamento para mim, da forma legal, como que funciona, como que eu deveria fazer. Vocês dividiam carona, né? A gente dividia carona. Então eu tinha pós-graduação também em Direito, Legislação, porque era ida e volta. E uma das coisas que o Dr. Fábio sempre falava, eu tive que me reeducar, porque eu falava mais do que ele, mas quando eu falava ele dizia, não, Fernando, não é assim que faz e tal. Daí então eu comecei a perguntar para ele, como que eu faço para fazer isso, doutor? Daí ele falava. E ele não gostava que eu chamava de doutor. Mas enfim, ele me deu aí todas as condições para fazer essa lei executar.
E eu acho que Chopinzinho é campeão, a CEL é campeão Sim. da Série Ouro por mérito próprio. Mas eu também acho que eles sabem que a ajuda que a lei dá a eles é muito grande, para eles conseguirem organizar essa equipe. Né? Então hoje lá em Chopinzinho tem uma lei de incentivo ao esporte amador que já foi reformulada em alguns aspectos, alguns assuntos lá, que eles trouxeram para a realidade atual deles. Né? Então essa é a parte de Chopinzinho. Então eu saí daqui de Beltrão, nunca tinha sido gestor, e contracenei aí nos 42 municípios da nossa região como um dos melhores gestores durante 3 anos. Fui presidente da ESUPAR, fui vice-presidente primeiro da ESUPAR, depois fui presidente. Nós conseguimos fazer todas as modalidades, né, colocar em prática. Colocamos o futevôlei na ESUPAR enquanto eu fui presidente, que o futevôlei para mim é a modalidade mais atraente, que mais cresce na nossa região, no nosso estado e no nosso país. Né? Então, Chopinzinho me deu essa base para depois me tornar secretário de esportes de Beltrão. Que na verdade eu fui diretor de esportes, né? Porque a secretaria tinha o secretário que não era nomeado e eu era o diretor que respondia pela pasta. Pude realizar o trabalho aqui na minha cidade também, que é um sonho, um dos meus sonhos também como profissional. Então, eu sou um cara muito abençoado, apesar de polêmico, né, Nini? Muito abençoado, porque tudo aquilo que eu almejo, que eu mentalizo, que eu peço a Deus, na hora certa, no dia certo, Ele me dá. Né? E me dá o ônus, mas também me dá o bônus, mas também me dá o ônus, né? Porque não é um trabalho fácil de se realizar. E ainda mais na nossa cidade, com os vínculos que a gente tem. Ser transparente, que eu fui, ser autêntico, que eu fui, continuando a ser polêmico, porque fui também, porque você precisa dizer não, né? Sim, todo mundo sabe falar. Sim. Né? Então eu acredito, a gente estava aqui falando sobre os programas esportivos, essa é uma parte que eu sinto muita falta, de estar aqui falando com vocês sobre isso. Eu não preparei pauta aqui, Adolfo, nem Nini, vocês sabem disso, eu falo com o coração, conforme vocês perguntam, né? Então esse é o desejo que eu tinha de secretário de esportes e tal, e que eu acredito que aí a gente tinha mais de 2.000 pessoas envolvidas em atividade física na minha gestão de 14 meses como secretário, como diretor em Beltrão. Então eu acredito que muita gente estava contente, né, com essa atuação esportiva na nossa cidade. Ô Fernando, para as pessoas que estão acompanhando a gente entender esse projeto que foi aprovado e foi colocado em prática lá em Chopinzinho. Por exemplo, como que é a distribuição para as modalidades? Essa é uma pergunta muito boa, Nini, porque eu faço questão de falar para a população isso, que tem 2 áreas de atendimento da lei de incentivo, que é a área de iniciação esportiva, que é o quê? Encher esses ginásios, as praças, as mini arenas, os campinhos de grama sintética e de quadras de areia, que é onde o poder público vai atuar. Então a Secretaria de Esportes tem a sua grade de profissionais, vai atuar na iniciação esportiva. E aí nós não podemos proibir ninguém de participar, pelo contrário. Nós temos que cada vez convidar e incluir mais crianças, jovens, abrir mais turmas, então. Abrir mais turmas, que é o que a gente fazia em 2021 e até fevereiro de 2022. Aí, mesmo com a pandemia ali, a partir de setembro, a gente tinha aí atividade esportiva em todos os ginásios do município. Em todas as mini arenas do município. Então esse é o passo 1. Porque eu tenho um menino de 13 anos, Nini. Hoje ele não tem muito o que fazer em modalidade esportiva. É futsal ou futebol. E basquete agora que está muito forte. Só que isso é uma coisa que tem que ser no longo prazo, né, Mr. Porque assim, foram 14 meses, beleza, e aí? Parou. Então assim, imagine 20 anos uma pegada dessa. Que é o trabalho que a professora... Vai sair atleta olímpico, vai sair atleta da seleção brasileira. Né? A gente pega o Eliseu Capoeira. Sim. Quanto tempo ele ficou na academia lá de capoeira para ele se tornar um lutador de MMA e um multicampeão? A Duda Penso, que é da base do skate, da bike, ela é mais da bike, né? E aí eu posso pegar Lúcio Ouro. Quando eu fui para Londrina, as pessoas não conheciam o Francisco Beltrão. Conheciam o Lúcio Ouro, que era de Francisco Beltrão. O Francisco Beltrão era o segundo plano. Então a gente tem um potencial enorme para esporte, para modalidades esportivas. E esse seria o passo 1, Nini. Eu fazer as famílias, os pais, deixarem as suas crianças em locais próprios, com profissionais capacitados para fazer uma atividade esportiva. E aí ele pode escolher. Eu fiz futebol, não era bom. Eu fiz handebol, era muito polêmico. O basquete era muito contato físico. E aí o vôlei que tem a rede foi, para mim, o grande chamariz, né? Que é onde eu mais me identifiquei. Então eu fiz ginástica olímpica,
com a professora Leda, com a professora Suzy. Imagina, eu era alto, não tinha perfil. Mas eu fiz, fui lá, eu tive a oportunidade de fazer. Sim. Participei de jogos, como eu falei, com o professor Quincas, com o professor chinês de futebol. Gostava, mas não era bom. E aí fui buscando até que me identifiquei. E o passo 2, que eu acho muito tão importante quanto, se não até um pouco mais importante, que leva em consideração o alto rendimento. Nós temos aí o Wellington Cirino, Liseu Capoeira, Duda Penso. Agora nós temos aí o João Vitor Krieger, que é um lutador de 13 anos, que é multicampeão. O próprio Alisson Flores, que é um cadeirante, que tem aí no Paradesporto. Eu esqueço os nomes de todos os atletas, eu peço desculpas. Nós temos artes marciais, Kung Fu, Taekwondo, Karatê, né, própria luta Muay Thai, enfim. Nós temos muitos atletas em potencial que podem estar. E aí o passo 2 da lei, Nini, estaria contemplando que a gente ia tornar, né, a gente vai tornar, eu acredito que estamos construindo ainda, e já tivemos algumas reuniões com o prefeito Kleber, e ele tem essa preocupação em, vamos dizer assim, entre aspas, regulamentar essa área esportiva. Então, o passo 2 iria ser aí uma mão na roda para o Marreco, para a BF também, para a equipe de badminton, para a equipe de tênis de mesa, que eu não citei, do Segré, que é multicampeã também, com as meninas, com os meninos. Enfim, o próprio vôlei. A gente é muito forte também no atletas com deficiência também, né? No paradesporto, nós temos aí o xadrez, nosso é muito forte. De rodas, isso. O tênis de mesa da PAI também. Isso. E a própria corrida do paradesporto lá também. Então a gente tem aí um investimento e tem uma receita, tem um orçamento, e a gente queria... Esse projeto de lei que eu estou construindo, ele é bem mais amplo que o de Chopinzinho, porque o município é mais amplo, expande mais, e eu não posso deixar margem para erro. Então é claro que a gente não vai acertar sempre, mas eu estou construindo para que a gente possa regulamentar isso. E para que a gente possa aproveitar esses talentos, esse potencial que a gente tem e continuar aí formando atletas. A nossa equipe de basquete é uma equipe que vai ser campeã paranaense em pouco tempo, né, com pratas da casa. Então, por que eu defendo, Nini, os pratas da casa? Eu não sou contra contratar jogador. Eu não sou contra. Mas eu tenho que ter o primeiro momento lá que eu citei para que a gente possa... Vamos lá, o professor Jonathan, que é o atleta aí, que é o Jaime, Arthur, que é da base, que foi para a seleção. O Dudu, o Lucas, enfim... Para ele ter mais um Jaime, ele tem que ter lá 1000 atletas. Sim. E tem que ficar de olho lá na base, na iniciação esportiva. Esse tem predisposição, esse tem medidas, antropometria boa para aptidão. Né? Então ele vai começar, e aí ele pega o atleta da iniciação esportiva e joga no rendimento. E aí eu não tenho interferência de pais, Nini. Porque uma das coisas que é bem chata é o pai chegar lá, por que o meu filho não está na equipe de rendimento? E aí eu não deixo margem para política, eu deixo margem exclusivamente para o desempenho. O técnico do futsal é que escolhe os atletas que têm maior propensão à modalidade, que tem maior aptidão, que tem maior habilidade. Né? E aí a gente tem uma equipe de alto rendimento, que treina, que vai disputar competições, que vai representar o nosso município também. Né? Então, a ideia da lei é essa. E como eu falei, eu levei 1 ano e 7 meses em Chopinzinho, juntamente com a Procuradoria. E aqui também nós temos uma ajuda muito grande do Executivo. Só que ainda falta alguns detalhes que a gente vai lá, daí pensa, coloca no papel, daí formata novamente, sabe? Então não é uma coisa tão simples, porque envolve dinheiro público também, é uma coisa muito séria, é uma área muito... É uma fatia que vai ser tirada de muita responsabilidade. Vai ser dessa ou aquela pasta. De alguma pasta. A gente tem um orçamento hoje para o esporte, eu acredito que essa lei tem que se basear nesse orçamento, não tem como gastar mais. É que o que acontece, o esporte acaba gastando pouco, e o que sobra volta para o município, como recurso livre, né? Então, eu sei que a gente... nunca executa 100% do orçamento. Não, né? A gente vive de números. E por que eu fui muito feliz em Chopinzinho? Porque o secretário de saúde também era um rapaz, um homem da área esportiva. E nós sentamos no início de 2017 e montamos um projeto. E rezamos bastante, porque a gente precisava provar para o prefeito Álvaro, para o ex-prefeito Álvaro, que o esporte ele não é uma despesa, que ele é um investimento. Que vai refletir aonde, Nini? Que vai refletir aonde, Adolfo? Lá no posto de saúde, na quantidade de atendimentos. Então a gente teve de 2017 para 2018 30% de diminuição de atendimento nos postos de saúde. Que a gente tinha atividade para 5 a 85 anos. De graça. Academia de ginástica lá com exercício físico,
vôlei gigante para os idosos, enfim, N modalidades. Envolvia toda a população. Nini, 30% de diminuição de atendimento nos postos, Adolfo, quanto que economiza? Sim. Então, eu tenho uma percepção seguinte, onde você tem, nada contra academias particulares, que eu inclusive frequento, mas assim, onde você tem muitas academias particulares, muitas mesmo assim, essa esquina tem uma, na outra tem outra, na outra tem outra, é porque está faltando uma coisa no município. Porque assim, beleza, tem que ter academia particular, tem que ter incentivo, mas assim, não é todo mundo que tem acesso. Esse que é o problema. E sabe o que a gente fez também, Adolfo? A gente fez lá em Chopinzinho uma pesquisa, porque lá também tem bastante. E a gente constatou que quanto mais incentivo esportivo, mais atletas, alunos nas academias. Porque aí ele chega num nível que ele precisa melhorar a sua aptidão física. Aí ele vai treinar fortalecimento muscular. Exatamente. Vai treinar agilidade, vai treinar força, potência. Uma vez alguém me disse, para você atingir, tem que ter meta, né? Eu quero emagrecer, você tem que ter meta. Eu vou correr uma maratona, Exatamente. Né? Precisa ter, senão você se desmotiva rápido, né? Então eu vejo assim, Beltrão, a gente que viaja para jogos frequentemente, vocês também viajam para jogos frequentemente, é um dos municípios que as pessoas mais gostam de vir quando tem fase final. Porque é um município de médio porte, que atende muita demanda, um povo muito hospitaleiro, com as praças esportivas muito boas. Claro, elas se deterioram, né? Precisam de manutenção. Porque o telhado sofre uma chuva, um vento, mas as praças são muito boas. São enormes, grandes e em grande quantidade, né? Então atende muito. A nossa rede hoteleira é muito boa. Então, o que o prefeito Álvaro se preocupava também? Eu digo do prefeito Álvaro porque a gente tinha tudo isso planilhado. Gerar movimentação financeira no município. Então eu cheguei numa pizzaria que faturou 30 mil por noite durante um final de semana dos Jogos da Juventude em 2018. Nossa. O que ele faturava em um mês. Pensa, Nini, em uma noite. E tiveram 3. Sim. Né? Então isso movimenta a economia local. O turismo esportivo, ele acontece também, né? Quantos aqui já foram para Chapecó assistir jogo? No auge da Chapecoense diziam que cada jogo era 1 milhão que movimentava a economia, né? E aí a gente pega o gancho do Campeonato Varziano. Então nós estamos divagando lá, tal. Sim. Campeonato Varziano movimentou quantas equipes? Sim. Quantas pessoas estavam no anilado lá? Quanto que você acha que os times investiram esse ano, somando todos, passa de 100 mil? Passa. Ah, mas 2, 3 times dá isso aí, né? Nesse ano eu fiquei sabendo que tem só uma equipe investiu 100 mil. Então, se for analisar, então, eu acho que passa de 1 milhão. O nosso campeonato varziano é um campeonato que supera, talvez, uma fase final de jogos de futebol, abertos, vamos dizer. Porque a fase final de jogos abertos ela é concentrada e do varziano mais espalhada. Exatamente. Essa é a diferença, né? O nível de competitividade, a quantidade de equipes, a quantidade de pessoas envolvidas, porque o sucesso do ano passado foi impressionante. Ele é um campeonato que tem a menina dos olhos, mas o sucesso do ano passado foi demais. Eu não sei se ele movimenta mais as casas de material esportivo ou as choperias, né? Os dois. Eu acho que e os açougues também, né? Porque a galera come uma carninha, imagina, né? Eu sempre... Mas assim, a gente brinca, mas é a essência, Não, né? mas e tem muito atleta que sai de casa no domingo, deixa a família por causa disso, por esse lazer. E o esporte não é... Então, eu quero ainda conseguir mais... base científica para provar que o esporte não é uma despesa, né? Que é um investimento que custa caro, mas Sim. A gente tem ali na frente, como você falou, a longo prazo um retorno. Sim. Seja no nível de qualidade de vida, seja na melhoria da saúde da população, na diminuição de atendimentos dos postos de saúde, seja no nível de estresse da nossa população, né, que fica mais controlado, né? Enfim. Não serve para todos, né? Porque a gente não serve para todos, tem uns que apelam, né? A gente falando bastante de esporte, lei de incentivo e a sua saída da secretaria, hein, Mr. Então, foi uma surpresa. Teve mágoa? Não, foi resolvido. A mágoa faz mal para mim mesmo, né? E foi curioso, eu diria, porque eu fiz uma reunião das 8 às 10 com a equipe toda, uma equipe que estava muito motivada, como eu falei, mais de 2.000 crianças e jovens envolvidos em atividades, e às 11 aconteceu tudo isso. Né? Mas hoje eu entendo, é lógico que na hora a gente fica frustrado, fica triste, também... Houve muita coisa ruim, né? Uma das coisas que mais me chateou foi o fato de colocar em risco a minha índole, porque, no mínimo roubou, sabe? Quem fala isso não tem a menor ideia do que é trabalhar na área pública.
E hoje a gente tem aí um Tribunal de Contas muito atuante, Ministério Público muito atuante. A minha assinatura não vale nada, não ordenava despesa nenhuma, sozinha, a minha assinatura só, né? Então, foi assim, vamos dizer, a pandemia prejudicou muito o nosso trabalho. O fato de ter aí um vínculo já de anos, né, algumas situações que eu cheguei e tentei mudar. Talvez eu fui muito intransigente nessa mudança, mas é a forma como eu gosto de trabalhar, assim, sempre, né, bem às claras, né, cumprindo horário. No shoppingzinho você fez isso? Eu fiz isso. Lá eu tinha um relógio ponto, só dando um exemplo de shoppingzinho, um relógio ponto que não era usado. Então, as pessoas alegavam que ninguém sabia manusear. Então, eu tive que fazer um cursinho no YouTube de como utilizar o relógio ponto. E aí eu aprendi. E aí as pessoas começaram a usar o ponto. Até que um dia chegou uma denúncia no Ministério Público, o Ministério Público fez uma pergunta, eu tinha um funcionário que era vereador, e na época o que salvou ele foi o ponto. Né? Então, é uma das coisas que eu não abri a mão, é da frequência dos funcionários, do horário. Né? Isso foi uma coisa que causou um certo impacto. É só um exemplo. Eu poderia fazer um podcast para a gente falar só disso. Né? Lá na frente, quando esgotar aí o leque de opções de vocês, a gente pode voltar e falar só sobre isso. Mas te derrubaram? Me derrubaram. Eu não sei se porque o trabalho estava surtindo efeito. Ou né? porque a equipe não queria mudar. Porque a equipe não queria mudar, mas basicamente eu caí por causa de fofoca. Muita fofoca. E aí eu tive um alento, assim, o que marcou muito foram as ligações, foram as visitas, né? Foram as pessoas que mostraram solidariedade, que sabem do meu caráter, que me deram um apoio muito bom. Então, aquelas pessoas o cara para entrar numa depressão, uma situação dessa muito aí, fácil. Ali, porque né? além de tudo eu fiquei desempregado, né? Então, assim, eu tive que, com a minha família sempre, né? A base é a família sempre. Eu tive que ter muita força, né? Muita mentalização, assim, muita fé para que... E eu vejo assim, que aquelas pessoas que tentaram me fazer mal, Nini, me jogaram para cima. Porque teve muita gente que me procurou. E isso dá uma força pra gente muito grande. E assim, Misturini, tem que ter a consciência que o que se planta em vida se colhe em vida, né? Exatamente. Então, assim, se alguém fez mal pra você, vai colher. E eu vou citar o prefeito Kleber. O prefeito Kleber, ele se viu numa situação que ele não tinha o que fazer. Era tanta fofoca? Era tanta fofoca, ele disse, nós temos que dar um basta. Chega de fofoca. Chega de fofoca. Né? E aí, então, passou. Eu tenho uma proximidade com o prefeito muito grande. Chegaram a se distanciar ou não? Não, a gente nem momentaneamente? Não, a gente conversava, sempre conversou, sempre. Ele sempre me deixou ciente, assim, né? Sempre me deixou tranquilo em relação a tudo que eu fiz e tal. E até quando eu tomei a decisão de ir para Doizinhos, ele foi uma das pessoas que eu procurei para saber a opinião. Né? E ele até me perguntou, será que vale a pena? Será que não é melhor você ficar por aqui? Você tem pretensões políticas e tal? Então, assim, muita gente acha que a gente não se dá bem. Mas eu no lugar dele, Nini, faria a mesma coisa. Ele falou, nós temos que dar uma resposta. Se eu deixar você e tirar algumas pessoas, eu vou comprar briga com um grupo aqui. E se eu fizer o contrário, eu vou... Viu? Foi tipo um time de futebol quando troca o treinador... Para não trocar o time inteiro? Exatamente. Mais ou menos isso. E foram pessoas que são nomeadas, não concursadas. Sim, e na ocasião foram 13 exonerações, a minha e mais 12, né? Então todo mundo foi exonerado. E aí depois teve processo seletivo, daí claro, o cargo de diretor ele tem que ser um cargo de comissão, né? Um cargo de confiança. Eu quero citar o professor Almir, que não me abandonou, na hora ruim também, esteve junto comigo. Conversamos por horas no telefone, sem entender na hora o que estava acontecendo. Eu nunca falei sobre isso, nem o meio de imprensa. É a primeira vez que estou falando, já faz 2 anos. Sim. Né? Mas assim, algumas pessoas que queriam o meu mal, momentaneamente conseguiram, como você citou, quando a gente faz, a gente recebe de volta. Então, eu fiquei na minha, fiquei calado. Mantive aí o controle e hoje sou vereador, né, por algum motivo aí que vocês sabem.
e tento fazer o melhor. Não fiz mal lá atrás a ninguém, nenhum dos funcionários. Eu tinha o grupo muito na minha mão naquele momento, tanto que os números mostram, né, mesmo depois de uma pandemia, que a gente teve esse grande resultado. Não tenho mágoa de ninguém, coloquei uma pedra em cima, as pessoas que fizeram aquilo que fizeram, já conversamos, né? Eu sei quem são, conversei individualmente, pessoalmente, deixei eles cientes de que eu sabia do que se tratava. É claro que eu não posso citar o nome, porque não é ético da minha parte. E eu acho que dei um tapa de luva, Nini. Mostrei que não sou mais moleque, né? E que tenho uma carreira pela frente e que não poderia colocar os pés pelas mãos e perder tudo que eu construí até agora. Mas uma coisa que eu quero aproveitar para dizer é que não, eu não fui desonesto em nenhum momento, eu não faltei com a ética, não faltei com respeito, não fui polêmico, eu fui muito paciente. Mas você teve muitas pessoas que colocaram a sua cabeça no ombro e falaram, calma aí. Muitas pessoas. Porque daqui a pouco sabe o que me chama? A família é a nossa base. Me chamou a atenção a quantidade de políticos, de pessoas da área política que me procuraram para demonstrar apoio. Dizendo que sabem do meu caráter, sabem da minha seriedade, do meu trabalho. Eu tive propostas, Nini, na hora que eu saí, Adolfo, para ir para outros municípios, para ser gestor. E eu resolvi dar um tempo na gestão esportiva. E aí eu fui trabalhar em outra coisa. E hoje eu ainda quero dar um tempo, porque eu acho que como vereador, 2 semanas atrás, a gente conseguiu uma liberação de R$ 286.500 para o Arrudão. Então o prefeito Kleber conta comigo também para ir atrás de recurso. Um recurso que foi lá de 2021, enquanto eu era diretor, eu cheguei com... A gente tem que ter projeto, Nini. Senão você não consegue nada, Adolfo. Eu vou lá para Curitiba visitar um deputado, peço recurso, mas e o projeto? Então está aqui o projeto. Então eu tinha o projeto em mãos e agora o prefeito provavelmente vai investir ali no climatizador do Arrudão, que precisa, é muito quente no verão, né? E não sei mais o que ele vai fazer lá, acho que é a fachada, se não me engano. É isso que a gente conversou e esses 286 mil vão ser investidos na fachada do Arrudão e na instalação de climatizadores. Não sei se isso vai ser tão logo, mas está no projeto, né? Então, a gente sabe também que durante algum tempo pingava na quadra e a quadra é de madeira, agora a quadra está sofrendo, então a quadra também é uma coisa que precisa um projeto para trocar. Não vai mais ter como ficar por 2012. Ela foi trocada em 2012, né? Foi trocada em 2012, já faz 11 anos. Mas o problema não é nem o prazo, né? Ela até tem uma vida útil, acho que até maior do que isso. Mas só que o problema é a incidência de umidade. Problema que eu peguei um problema grandão lá. Sabe o que eu acho, ministro, assim, foi feito o processo inverso. Primeiro tinha que investir na cobertura e depois na quadra, né? Foi o que nós fizemos no shoppingzinho. Então. Não adianta nada pintar se estiver pingando, o prefeito falou. Então arrumamos todos agora a 5 cobertura ginásios. Tá show de bola, né? Exatamente. E aí, então, é isso. A minha saída foi surpreendente. Tanto para mim, quanto para os 12 funcionários que saíram junto. E a população também. E a população também, ninguém entende, né? Algumas pessoas pensam que eu sou secretário, diretor até hoje. Né? Essas não têm muita afinidade, não têm muito engajamento com as causas, mas ainda me perguntam, você não está mais? Né? Então, foi isso. Foi uma pressão muito grande, uma fofoca muito grande, que tomou muita proporção e que foi cortado pela raiz. Parece isso... Às vezes é porque você tem um crescimento político evidente, né? Então, acontece, né? Isso aí de prejudicar aqui ou ali, mas talvez essas pessoas estão vendo um potencial em você que nem você mesmo via. Exato. A minha campanha, vocês acompanharam, foi uma campanha limpa, eu não falei... Eu recebi muitos feedbacks de pessoas que estavam falando mal de mim. E eu fiquei na minha, Nini, eu fiz o meu trabalho. Eu disse, eu não vim aqui para falar dos outros, eu vim para falar de mim, eu não tinha dinheiro, não quero ter dinheiro para a campanha novamente, se lá na frente eu for candidato novamente. Eu ainda não posso me anunciar candidato, né? Mas pré-candidato, sim. Então eu hoje sou... É um projeto de vida política para ti? Sim, se tornou. Deixa essa questão eleições 2024 para depois do intervalo. Porque é o seguinte, eu tô com uma meta, tomar 3 garrafinhas dessa aqui por dia,
E eu tô cumprindo, só que o problema é dar uma mijadeira danada. Então eu preciso fazer um intervalo e daqui a pouco a gente volta. Não, a justificativa é plausível. Justificativa? Plausível. Então tá bom. Terceiro bloco com a entrevista de Fernando Misturini. Daqui a pouco a gente volta. A plataforma Spinner 360 graus da Ação TV vai trazer muito mais diversão e engajamento para o seu evento. É ideal para festas de aniversários, casamentos, feiras, formaturas e assembleias. A Ação TV leva toda a sua estrutura. Você não precisa se preocupar com nada. Seus convidados se divertem e em até 3 minutos o vídeo já está no celular deles para postar nas redes sociais. Nosso aplicativo é espelhado em uma Smart TV e as pessoas podem baixar facilmente escaneando o QR Code na tela. O vídeo vai com trilha sonora, slow motion, boomerang e também um overlay com informações do seu evento. Personalizamos a pista de dança com a logo da sua empresa. Deixe sua festa muito mais instagramável com o Spinner 360 da Ação TV. Histórias Podcast no ar aqui na Rádio Educadora e também na Ação TV. O convidado de hoje é o vereador Fernando Misturini. Ô Misto, eleições 2024, eleições municipais. Você é pré-candidato a vereador? Sim, sou pré-candidato. Ainda não podemos declarar candidato, né? Porque tem todo um processo, um trâmite. Estou como vereador. Fui primeiro suplente, sou primeiro suplente, então assumi a cadeira, né? E tenho sim a pretensão de ser candidato novamente e dessa vez tenho muita vontade de me eleger, né? Faltou pouco, faltou 93 votos, mas uma campanha como vocês acompanharam, uma campanha limpa, sem falar mal dos outros, sem comprar voto, de visitas mesmo, né? A família, os amigos que ajudaram, frequentemente encontro pessoas que ainda não conhecia e que alegam, declaram o voto, né? Então, eu tive muitos cabos eleitorais que eu nem sabia. Então, eu acho que isso é bom, né? As pessoas acreditam na gente, no potencial, na seriedade, na ética, enfim. E isso ajudou muito. Foi uma eleição surpreendente. 839 votos. Primeira vez que eu concorri. Então, vamos ver se isso aí foi uma ironia do destino, ou se é uma predisposição, né? Vamos trabalhar muito para tentar dobrar essa votação aí para ser eleito com tranquilidade. No bloco anterior eu te fiz a pergunta se na tua vida o objetivo é, né, se profissionalizar na política, que eu digo carreira política. E nem todos os prefeitos de Beltrão foram vereadores, né? Pois é. E no teu caso, se conseguir a reeleição, se for candidato, logicamente vai para a reeleição. E ser prefeito? Isso tudo começou em Chopinzinho. Novamente, estão falando de Chopinzinho. Tomara que não precise chegar você ser prefeito para assinar o projeto de lei, né? A lei. Isso, tomara que não. Eu acho que não. Eu acho que não, porque ela não extrapola o nosso orçamento. Ela só organiza o nosso orçamento, né? Mas assim, quando a gente assume um cargo de primeiro ou segundo escalão, ele é um cargo que envolve muita política, né? A vida da gente é política, só que a gente não sabe tão logo, né? Mas eu nunca sonhei em ser vereador. E aí uma vez um amigo, eu dava aula em Enéas Marques no estado, e trocávamos carona, um amigo falou: quem não gosta de política é comandado por quem gosta. Logo depois eu fui para Chopinzinho e comecei a entender. E aí começaram a aparecer convites para que eu seja candidato. Eu digo, não, mas eu não tenho perfil. Não, mas eu não... Não, ó, você tem por isso, por isso, por isso. Então, Nini, talvez as pessoas que vieram falar para mim tiveram um grau de convencimento grande, falaram aquilo que era bom e deixaram aquilo que não era bom. E aí me convenceram. E eu confesso que gostei. E confesso que tenho pretensão, sim, de ser prefeito. Por que não? Né? Mas eu não vou ser prefeito sozinho. Eu faço parte, eu pertenço a um grupo. Se esse grupo achar que eu tenho que ser candidato a vereador, eu vou ser candidato a vereador.
Se ele achar que tem que ser candidato a vice-prefeito, serei candidato a vice-prefeito. Se o grupo achar que tem que ser candidato a prefeito, também, não tem problema. Muita gente me chamou de louco, porque eleição não se ganha sem dinheiro, voto não se conquista sem dinheiro. Então isso me motivou a provar que não é dinheiro. Né? E hoje, se você perguntar qual que é o teu sonho, o meu sonho é na próxima eleição ser candidato a vereador e eleito, para eu poder dormir tranquilo. Quanto você gastou na eleição, ministro, lembra? Eu gastei perto de 12 mil reais. Porque aí o que aconteceu? O partido dá todo o suporte de material para nós. Né? E aí essa prestação de contas entra na nossa prestação de contas, porque aquilo que vem de material para mim é uma despesa. E ele é colocado no meu nome. Sim. Mas dinheiro que eu gastei com combustível, para fazer alguns adesivos, né, alguns perfureis e tal, 12 mil reais, em torno de 12 a 13 mil reais. E como que aconteceu isso, Nini? Porque a gente não tinha dinheiro, né? E aí, nos últimos 15 dias da campanha, começaram a aparecer as pesquisas. E o meu nome aparecia em todas as cidades. Eu não fiz voto em uma urna. E em outra eu fiz um voto. Né? Então eu vou ter que trabalhar um pouco mais essas duas urnas. Então, quer dizer, na cidade toda eu tenho voto. Fui o mais votado na Nova Concórdia. Desculpe. Porque lá eu dei aula há 7 anos. Né? Então, essas pesquisas começaram a promover, assim, uma reação que eu não previa. Ô, vereador, quantos votos você obteve em Nova Concórdia? Nova Concórdia, 78 votos. Então, fui o mais votado lá. Foi a urna, foi a região de maior votos ou você na Vila Nova teve mais? Não, eu tive mais votos aqui no Pedro Granzotto. No Pedro? Apesar de ser da Vila Nova, uma brincadeira que conversamos e o meu pai e o Idalino Menegotto sempre conversam. Meu pai chama o Menegotto de prefeito da Vila Nova. E o Menegotto falou, depois que eu assumi, né, que eu sou o primeiro vereador da Vila Nova. Daí começamos a argumentar e realmente não tem nenhum vereador que foi eleito que era da Vila Nova. Mas na Vila Nova eu não fui o mais votado. Eu tive mais votos no Pedro Granzotto. Quantos? No Pedro Granzotto eu não lembro, nem no Glória. Foram as duas. Mas eu vou estudar melhor para o próximo podcast. Para saber os votos de todas as urnas. É importante que foi o mais votado. Mas ali eu não lembro. Mas como passou é que você quer ser vereador de novo? Não lembra mas nem, passou de 100 anos. Exatamente como na Nova Concórdia eu não lembro. Porque lá eu chamo a atenção porque eu fui o mais votado. Você tem noção se você conhece todos quem votou? Eu não conheço todo mundo que votou para mim. E tem uma história. Posso contar? Claro. Em janeiro de 2021, eu estava na UPA com Covid, eu, a minha esposa e meu filho. Me chamaram para triagem. Eu entrei e a minha esposa e meu filho ficaram. O cara que estava do nosso lado votou para mim. E quando eu entrei, ele falou para a esposa dele e a minha esposa escutou. Eu votei para esse cara. Aí, claro, depois que eu voltei, a minha mulher me contou, eu perguntei a ele, mas escuta, como tu votou pra mim? Se eu nem te conheço, né? Mas primeiro eu disse, obrigado, fiquei sabendo que você votou pra mim. E realmente, é uma sensação de gratidão muito grande. Pô, um cara que não conhece você, declarar o voto, né? E aí, ele, por intermédio de um amigo meu, um grande amigo meu, pediu. Ele votou pra mim. E falou pra mim assim, ó, e tô feliz com você, porque todo mundo que eu converso fala que você é um cara, o mesmo cara que fala lá é você. E agora eu vi que estava do meu lado, e você não me conhece, não me conheceu? Eu falei, não, eu sou assim mesmo. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu sou assim, né? E aí, então, eu fui numa garagem de carros semana passada, o rapaz é amigo do meu pai, não sabia que tinha votado para mim, não o conhecia, declarou o voto. Então, isso me deixa muito feliz e muito motivado. Muita gente que eu não conheço votou em mim por algum motivo. O meu nono é um dos pioneiros, mas ele chegou depois dos anos 50. Ele chegou no final dos anos 50 e início dos anos 60. Que já havia colonizado Beltrão, era Marrecas, né? Como é que era o nome dele? Domingos Misturini. Então, assim, veio de Erechim. E o teu pai? Idemar Misturini. Mas o meu pai é o Misturini da Jaçaba. Exatamente. Se falar Idemar, ninguém conhece, mas o Misturini da Jaçaba. Ele joga bocha ainda ou não? Joga bocha, joga bola. Mas se aposentou já? Não trabalha? Ele se aposentou. Agora ele é motorista de aplicativo. Se vocês precisarem, depois eu passo contato. Tá bom. O meu pai, eu jogo bocha com ele. Eu sempre falo que é o meu melhor amigo. E é o cara que mais me cobra. Né? Quando aconteceu tudo que aconteceu no esporte, eu tive que ir lá na casa dele explicar para ele o que estava acontecendo. Porque ele vai nos locais e as pessoas começaram a afirmar algumas coisas e ele começou a ficar bravo, né? Então, assim que eu entrei na política, eu tive
convite de 9 partidos, Nini, na primeira vez que eu fui candidato. E por que eu escolhi o PSDB? Na verdade, o PSDB me escolheu. Porque eu fui num jantar. Fui em um jantar com meu amigo Dirceu Abate, que na época me convidou. Chegando lá, encontrei muitas pessoas que eu conhecia. Noeli Tomé, né, Edna Santos, o próprio prefeito Kleber, que eu gostaria de conhecer pessoalmente, eu nunca tinha conversado. Então, muita gente que estava lá, eu não consigo lembrar de todos, Dalino Menegoto, o seu João Marchiori, né? Essas pessoas têm laço com a minha família de muito tempo. Então eu disse, olha, eu aqui me senti muito bem. E não era uma reunião política, era uma reunião, um jantar de confraternização mesmo. E depois eu fui descobrir que lá era o grupo do PSDB. Né? Então nós temos que citar isso, eu acho que é importante eleger 5 vereadores, um partido eleger 5 vereadores, tendo 20 candidatos, com o que teve menos votos, 270, mais votos do que muitos candidatos, né? Dos 140. Então o PSDB mostrou uma força muito grande, né? E eu espero que continue assim, a gente está trabalhando. E aí, Nini, hoje eu descobri que a força política de um vereador ela é muito forte, muito grande para a nossa comunidade. Então hoje eu consigo desenvolver um trabalho no esporte maior do que eu desenvolvia quando secretário. E se eu for prefeito, não vai ser só esporte, porque eu falo da base que é o esporte, mas eu sou professor. E eu, nas escolas que passei, através do esporte, eu contribuí para o melhor rendimento dos alunos dentro da sala. Porque é uma coisa atrelada à outra. Então o esporte é educação, o esporte é saúde e o esporte também é cultura. Né? Então eu não sou aquele cara que é só do esporte. Eu gosto muito da área da saúde também, e a gente tem aí uma saúde aqui em Beltrão muito boa. É que esporte e saúde se confundem, né? Se confundem, exatamente. O esporte de rendimento é uma coisa também, o esporte de base, iniciação é outra. Né? Ô, Misturini, você já deve ter ouvido isso, que é comum, inclusive. Vereador não serve para nada, vereador não faz nada. Por que muitas pessoas definem assim o vereador? Na verdade, o vereador, se você for friamente analisar, ele fiscaliza qualquer coisa que seja e legisla a favor de uma causa. Mas ele não tem a caneta para para autorizar uma despesa, por exemplo. Ele pode fazer a ponte com o executivo, olha... Vocês podem impedir o executivo de gastar em algo desnecessário. Pode impedir, é como se fosse um casamento, o executivo e o legislativo. Sim. É claro que quando a gente tem um pedido, se o pedido ele contempla alguma parte da sociedade, sim, o prefeito não tem como negar. É tipo o casamento. Então, por exemplo, eu quero comprar um Santana velho e minha esposa não deixa. Ela é a vereadora. Ela vai e financia o HB20. Ela é a vereadora da família. Então, essa é uma das coisas que eu ouço muito. E eu ouço outra coisa também, que o esporte não dá voto. Então, como que eu tenho todos esses votos? Sim. Eu não comprei nenhum voto. Nenhum voto. Sim. Eu não transportei ninguém para votar no dia da eleição. Eu não dei R$1 a ninguém. Todo mundo foi de boa vontade. Quem foi de boa vontade. E perdi muitos eleitores por causa da pandemia, porque estavam com Covid. Então eu tenho um caderninho lá que aquilo lá é uma utopia, mas eu tinha 1.000 votos lá naquele caderninho, que eram 1.000 votos certos. Então quer dizer, muita gente que votou para mim que eu não conheço, tem alguns que eu conheço que não votaram. Então essa é uma das coisas que você aprende na campanha. A balança, né? A balança. Você aprende que quando você se torna político, você tem uma rejeição automática já. Eu sou candidato. Automaticamente não serve para nada. Não presta para nada. E quando escolhe um partido, inclusive... Pior ainda. Coisa, né? Mas, porém... inimigos. Né? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, quem é a primeira pessoa que o cidadão procura quando tá com alguma situação curiosa? Quem é? Isso mesmo. Vereador. Tem um buraco na frente da minha casa, no asfalto. Preciso do transporte para minha filha ir para o médico. Agora a gente tem uma organização... O problema é que às vezes acontece o seguinte, Misturini. O poste aqui na frente da minha casa tá com a luz apagada. Só que daí vai falar com o vereador antes de falar com o urbanismo. Exatamente. Porque eu tenho um WhatsApp lá para isso, que só eu já fiz isso, inclusive. Pública. Mandei, aqui na frente de casa tá sem luz. No outro dia vieram trocar. Exatamente. Às vezes não tem necessidade, toda hora tá lá no vereador. Exatamente. Veja o grau de organização que a nossa cidade chegou. Nós temos um WhatsApp para iluminação pública. Não, e funciona que é uma maravilha. Na minha rua também estava com problema, eu sou vereador. Eu não liguei pro secretário, eu mandei no WhatsApp. Que é o procedimento correto, né? Quando ele chegou lá, ele falou, mas você é o vereador? Sim, mas eu estou usando o canal, porque a gente é uma pessoa comum.
É uma pessoa pública, mas é uma pessoa comum. Eu vou a festas, eu tomo cerveja, eu como carne, eu vou ao estádio, eu vou ao ginásio, eu viajo, eu tenho férias, eu tenho família, né? Então a gente não muda, mas as pessoas mudam a imagem que a gente tinha para a que a gente tem agora. Ô, Misturini, como que é a tua relação com o teu eleitor? Você atende um horário específico? Como que é? Eu atendo da meia-noite à meia-noite do outro dia. Não para, Nini, não tem um horário específico, porque geralmente a comunicação acontece pelo telefone, né? E aí a gente marca o encontro, né? Então, tem momentos que a gente recebe ligação à noite, madrugada. Daí a gente fica preocupado, né? Porque o que aconteceu, será? Então, não tem hora. É toda hora. Qual? Por isso que eu digo assim, as pessoas são muito injustas quando julgam a função do vereador. Porque a gente não tem mais vida, teoricamente. Não tem mais horário. Qual foi o pedido mais absurdo que você já recebeu? Ainda bem que hoje em dia ninguém mais pede telefone orelhão, né? Uma vez Foi assim, ó. Foi assim, ó. E lombada. Lombada e orelhão. Tenho lá, vamos lá, eu vou contar essa. A gente tem uma lista do SUS. Eu estou fazendo tratamento com otorrino, que eu estou com problema no sono, pelo SUS. Agora dia 26 eu tenho a reconsulta, vou mostrar o exame. Então eu já estou fazendo isso há algum tempo. Porque a polissonografia custa lá R$700. Então, por que eu estou contando isso? Porque eu tive que ter calma para fazer os exames gradativamente. Porque não sou só eu que tenho consulta. O que aconteceu comigo nesse caso? A pessoa não era uma doença grave, era um detalhe, vamos dizer assim. Eu não vou dizer qual detalhe, porque senão ela vai saber que é ela. Mas ela não conseguiu esperar a fila do SUS e foi e pagou a consulta. Pagou a consulta, dali para frente é tudo particular. O médico pediu um exame. E ela queria que eu conseguisse o exame pelo SUS. Mas eu não posso infringir a lei. Porque começou o processo pelo privado, vai até o fim pelo privado. Daí, resumindo, ela esperou a consulta do SUS para ganhar a guia do exame e fazer o exame pelo SUS. Então, um pedido de... Porque a gente tem uma fila, Nini, no site da prefeitura. E a gente não pode pular essa fila. Nem eu, nem ninguém. É injusto, né? É injusto. Então, em relação à saúde, são os pedidos mais inusitados que eu tenho. Que é querer pular fila, quer querer ajeitar e tal. Lado, eu né? já... fora isso, Nini, eu fui muito feliz na minha campanha. Porque a única promessa que eu fiz realmente era de trabalhar. Eu não prometi cargo, eu não prometi cesta básica, eu não prometi nada. Você não tem nenhuma indicação de funcionário? Não. Nem na Câmara? Não, eu tenho uma. Eu tenho uma pessoa que eu indiquei, porque eu posso até falar o nome, eu acho. Porque eu vejo que é um cara que é unanimidade. Que eu pedi assim, ó, ele merece. Então tem um. Em 10 meses de... Na prefeitura ou na Câmara? No executivo. Na Câmara não tenho nenhum. Então, esse cara merece a nossa ajuda. Assim, ele tem um trabalho que é tão bom que merece ser mais valorizado. Né? Mas é o único. É o único. E não é meu parente, não é nada meu. E nem votou para mim. Mas é uma pessoa que tipo, precisava de ajuda e é um bom profissional. E estava empregado, mas ele trocou um cargo por outro ali de um pouquinho maior, sabe? É o único. Então, mas não tinha prometido nada a ele. Foi uma coisa que eu percebi através de uma conversa com ele e eu fui atrás. Ele nem sabia. Quando ele soube, lógico, ficou muito grato. E é grato até hoje. Mas eu tentei um entendimento ali para ver se eu conseguiria ajudar sem criar uma expectativa para ele. Porque vai que não dá certo, né? Sim. Então essa é a minha grande preocupação. Criar uma expectativa e a pessoa esperar e depois você não conseguir. Porque a gente não tem poder para isso. É aquele casamento, Adolfo, que a gente tem que negociar, né? Negociar no bom sentido. Dizer, olha, eu preciso ajudar uma pessoa. Por isso, por isso, por isso. O cara é bom profissional. Então, esse eu conheço, esse é muito bom profissional, então vamos ajudar. Ô, Misto, a gente tem que encerrar, porque daqui a pouco é meia-noite já e estamos aí ainda falando. Vocês que mandam. Vamos gravar outro episódio para seguir a conversa aí. Episódio 2 com o Misturini. Eu fico muito feliz, né, quando falo com vocês, porque a gente tem assunto aí mesmo para muito tempo. Mas eu sei que tem um tempo e eu agradeço mais uma vez. Foi muito gratificante para mim poder esclarecer muitas coisas, né? E sem atacar ninguém, Nini, Adolfo, sem colocar falso aí testemunho, sei lá, ou colocar dúvida, sendo franco, mas sendo ético também.
Tá certo, então, muito obrigado. Foi muito bem, inclusive. Muito bem. Quando fala do coração, as coisas, né? Exato, bem... Ô, Misturino, só mais uma pergunta. Tá, a última aí. Onde que você se imagina daqui? É uma pergunta que o Adolfo sempre faz, mas hoje ele deixou eu fazer. Você se imagina onde, fazendo o quê daqui 5 anos? Daqui 5 anos, sério mesmo? Do fundo do coração, vereador eleito, né? E pré-candidato a deputado estadual. Olha aí. Esse é um sonho que eu almejo. Que aí a gente vai conseguir medir essa popularidade, vamos dizer, se vai para frente aqui no executivo ou não. Esse é o meu desejo. Eu vou trabalhar para isso. Segundo passo, prefeito. Segundo passo, prefeito. Se não me eleger deputado, né, Nini? Porque se eu for deputado... Mas eu acho que a meta ela precisa existir, mas a gente tem que ser aquela meta tipo jet ski, assim. A meta tá ali, mas mudou. Muda a direção, né? Precisa também e sem excesso de pretensão, sem arrogância, sem prepotência. É só um sonho, não é um desejo. Não é onde eu gostaria de estar, não onde eu vou estar, né? Exatamente. É o que eu Pode ser que esteja. Tomara que esteja. Tomara que esteja, estaremos aqui falando daí como um possível candidato a deputado estadual. Tá certo. Bom. Valeu, Misto. Valeu, obrigado a todos aí, obrigado a todos também que prestigiaram aí o nosso podcast. Parabéns. Obrigado. Eu acredito que vocês farão um sucesso enorme aí e que bom que eu estou fazendo parte desse sucesso de vocês aí. Que legal. Valeu, Ademir. Muito bem, mas tem outros pela frente ainda, porque não foi explorado 50%. Pouquinho ainda, né? Tem ainda muito pela frente. Um abraço, parabéns, Misturino, pela sua história também. Obrigado por ter vindo e um abraço para você também, Adolfo, e a todos que estão acompanhando a gente. Valeu, Ademir, valeu, Misto, valeu a todo mundo que acompanhou o programa, o nosso podcast aqui na Ação TV e na Rádio Educadora. Muito obrigado. Sigam o YouTube da Ação TV e até a próxima.